Um Cruzeiro que na segunda etapa entendeu que tinha mais qualidade que o adversário e que bastava trabalhar melhor essa bola que chegaria ao gol. E aí no primeiro lance, né, o primeiro gol do Cruzeiro, um passe muito bom do Matheus Pereira, conectando com o William pelo lado ali. O William acha o Gabigol dentro da área e se na primeira etapa o Gabigol acabou não tocando para o Caio Jorge, na segunda etapa ele encontrou muito bem o Eduardo, que estava bem na partida e merecia o gol. E aí, numa boa finalização de fora da área, o Cruzeiro abre o placar. E aí, a partir do momento que o Cruzeiro abre o placar, o Cruzeiro, mesmo tendo uma vantagem maior, continua propondo o jogo, tentando criar jogadas, e aí o Cruzeiro recebe, né? O Cruzeiro constrói, na verdade, um segundo gol. Um passe do Matheus Pereira encontrando o Bolassi, que entra muito bem, sai muito bem do banco de reservas. O Bolassi escora essa bola para dentro da área. O Eduardo chega ali para finalizar, né? Como um elemento surpresa, atacando a área, e o Cruzeiro faz 2-0. Quando o jogo já caminhava ali para o finalmente, né, a gente achava que não teria mais nada, o Jonathan Jesus ali, como um lateral direito dentro da área, acaba cabeceando após cobrança de escanteio do Matheus Pereira e o Cruzeiro quebra um tabu. O Valu falou muito bem, é um adversário que vendeu caro esse resultado para o Cruzeiro. Quem vai pegar agora ali no seu aplicativo de estatísticas e ver o 3-0, vai achar que foi um jogo muito simples, mas é um adversário muito qualificado. E aí, para você, torcedor do Cruzeiro, que vão ter algumas pessoas que vão tentar desmerecer o resultado do Cruzeiro, antes do gol sofrido pelo Vila Nova para o Atlético Paranaense no último dia 17/5, eles só haviam sido vazados como mandantes no dia 4/2, pela Copa Verde contra o Luverdense. É uma equipe que tomou 5 gols em casa até agora, nesse ano, né? 4 deles na Copa Verde, onde joga com o time reserva. Hoje, o Cruzeiro marcou 3 gols no Vila Nova. Então, dá uma mostra do tamanho desse resultado do Cruzeiro. Um Cruzeiro que construiu uma classificação desde aquele jogo aqui no Mineirão, com um 2-0, um Cruzeiro que impôs muito jogo, que poderia ter vencido por mais, e hoje foi dentro de um ambiente onde é uma fortaleza para o Vila Nova, conseguiu marcar 3 gols em uma das melhores defesas aí do futebol brasileiro nesse momento. Não é porque é um time de Série B que é um time que não tem seus méritos. Então o torcedor do Cruzeiro tem que ficar muito feliz com o desempenho apresentado pelo Cruzeiro hoje na segunda etapa e principalmente por conseguir derrubar um dos melhores times que estava no pote 2. O Cruzeiro avança, né? O rei de Copas segue vivo na Copa do Brasil em busca do hepta. Sem dúvidas, um adversário muito complicado deste pote 2 que pegou o Cruzeiro, o Vila, e conseguiu passar em 2 jogos sem sofrer gols e dentro de uma construção também de equipe. É tão importante destacar, é claro, os gols marcados, a maneira que o Cruzeiro chegou a esses gols. A gente vai falar muito a respeito ainda. Daqui a pouquinho teremos a entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim, teremos também Samuel Venâncio registrando a zona mista lá no Serra Dourada. Dentro dessa construção me agrada muito, viu, Amanda? Este combo do Cruzeiro marcando gols, lidando com a dificuldade do jogo, mas buscando alternativas. Eu acho que teve uma mexida de posicionamento do técnico Leonardo Jardim, que eu considero fundamental no segundo tempo, a leitura, quando ele traz o Christian para jogar ao lado do Lucas Romero por dentro, deixando eles como volantes e aí liberando o Eduardo. O Christian acaba dando um pouco mais de pegada ao lado do Lucas Romero e bloqueando algumas situações do Vila Nova, mas me agrada muito, Amanda, os gols marcados, obviamente a classificação, que é o principal, o jogo bem jogado, o Cruzeiro não perdendo a cabeça nos momentos de dificuldades e mais um jogo sem sofrer gols, Amanda, porque isso, quando a gente volta de repente a 40, 50 dias atrás, era algo muito complicado para o Cruzeiro conseguir passar partidas sem ser vazado, e o Jardim consegue mais uma nesse aspecto, além do bom futebol. Amanda? O Cruzeiro foi amadurecendo, né, no decorrer do jogo. Foi uma primeira etapa que o Cruzeiro errou bastante e acabou no segunda etapa. Acho que os puxões de orelhas que aconteceram ali dentro do vestiário servindo também de lições para essa equipe, que é uma equipe técnica, que é uma equipe superior, tem mais qualidade que o adversário, mas precisava errar menos. E acho que foi essa construção, né, errando menos, com mais inteligência também no jogo, foi que o Cruzeiro acabou construindo essa vitória elástica. Mas eu concordo com você.
A partir do momento que o Cruzeiro consegue uma vitória convincente numa competição que costuma ter algumas armadilhas pelo caminho e não sendo vazado, acho que potencializa ainda mais essa equipe do Cruzeiro coletivamente falando, mas potencializa também o setor ofensivo por marcar gols e também o setor defensivo, apesar de os gols serem marcados ali pelo jogador de meio de campo e também um zagueiro. De qualquer forma, o Cruzeiro trouxe volume ofensivo para o jogo, o que naturalmente é muito importante. Com certeza os nossos adversários, tanto quem serão, né, os próximos aí pela Copa do Brasil e também pensando no Campeonato Brasileiro, estavam assistindo o Cruzeiro, tentando ali encontrar algumas limitações dessa equipe que vem mostrando virtude. A partir do momento em que ele constrói o placar da maneira que construiu e com jogadores que não costumam também fazer gols. Acho que mostra a importância coletiva desse elenco, importante também para que essas peças possam estar marcando. Acho que traz também versatilidade ao elenco e versatilidade também agora nas mãos do Leonardo Jardim. O Valu fez um destaque muito interessante, que é essa troca, né, de funções ali do Christian. O Christian passa a sair do lado esquerdo do campo, onde ele estava jogando, para jogar por dentro. E entra muito naquilo que a gente fala de aproveitar talvez esse tempo dentro do vestiário para poder corrigir o time sem precisar de tirar os jogadores que estão ali, né, sem fazer uma substituição. E quando o Leonardo Jardim coloca o Christian para jogar ao lado do Lucas Romero, uma função que o Christian já está acostumado, o Cruzeiro ganha mais proteção, como o Valu falou, né? Ganha mais pegada, atrapalha um pouco a transição do Vila, mas ganha também na saída de bola. Acho que o Christian deu mais dinâmica para a saída de bola jogando por dentro, e o próprio Eduardo ele cresce muito mais na partida jogando por fora, ali pelo lado esquerdo, fazendo esse passe de fora para dentro, conectando com os jogadores que estão por dentro do campo. Então é uma mexida do Leonardo Jardim que ajuda muito o Cruzeiro a melhorar, a trabalhar melhor essa posse de bola. O Cruzeiro tinha mais um jogador para poder ajudar nessa saída de bola, e aí a gente viu menos erros, por exemplo, dos zagueiros na saída de bola, coisa que aconteceu no primeiro tempo, porque Christian e Lucas Romero são dois jogadores muito dinâmicos, de muita movimentação, que acabam gerando esse espaço, essas linhas de passe para poder receber, e o zagueiro acaba não precisando ter que forçar um passe mais longo, um passe para um companheiro que está mais marcado. Então foi uma mexida muito inteligente do Leonardo Jardim, e aí no segundo tempo ele escolhe o Lucas Silva e o Bolassi ali, né, para poder entrar após o primeiro gol, justamente para ter o Lucas Silva um cara de mais controle, de mais cadência, mas para ter o Bolassi, para não perder a característica do Caio Jorge, que era um jogador que ataca o espaço, que arrasta a defesa do adversário, já que Gabigol é um atleta que sai muito mais da área, que se movimenta muito mais. Então, foram mexidas inteligentes do Leonardo Jardim, e aí na reta final ali são mais mexidas para controle, né? Ele colocaria o Kaique Kenji, mas acaba, por uma infelicidade, o William sente ali um cansaço, pede para sair, então ele coloca o Jonathan Jesus, ele coloca o Cauã Prates no Kaique, que estava mais desgastado, e acaba colocando também, agora até me fugiu... O Wallace. O Wallace que não entrou mal também, desculpa, tá? Entrou o Wallace na vaga do Lucas Romero, que também era um atleta mais desgastado. Então as três últimas mexidas são mexidas mais de controle, de gerir ali quem está mais desgastado, até mesmo de agarrar um pouquinho o tempo. Mas o Valu destacou perfeitamente. Acho que a mudança do jogo é essa troca do posicionamento do Christian. Passar o Christian mais por dentro, colocar o Eduardo para jogar um pouco mais por fora. A partir daí o Cruzeiro passa a controlar mais o jogo defensivamente e passa a ter mais qualidade também na saída de bola. Mudança essa que acabou qualificando o Cruzeiro como um todo, mas potencializou também o jogo do Christian, que até então era um jogo um pouco mais cadenciado. Até ele acabou sobressaindo ali no meio de campo pela qualidade que ele tem, por ser um volante, né, por natureza. E também o Eduardo, né, se apresentando um pouco mais, fazendo gols, então acabou potencializando individualmente também essas duas peças. Agora, se teve mérito esse olhar clínico, né, do treinador, teve mérito também para as peças, né, para o próprio Eduardo, para o próprio Christian, jogadores importantes e que só conseguiram fazer isso porque são jogadores versáteis, que sabem e conseguem jogar em mais de uma posição, em mais de uma situação. Por isso é que é tão importante, cada vez mais no futebol, principalmente no futebol brasileiro, a gente tem visto, né, jogadores atuando em mais de uma posição, rendendo em mais de uma posição, e pode ter certeza que quando o Cruzeiro pensar numa janela,
vai tentar priorizar exatamente isso. Situações em que podem colocar jogadores em mais de uma posição. Claro, o jogo vai pedir, a demanda vai precisar também, mas com certeza isso faz a diferença, como fez a diferença no jogo de hoje. É isso, pessoal. O pessoal aqui no chat tá maluco, não tem como tá diferente. O Cruzeiro passando e passando muito bem, obrigado, da terceira fase da Copa do Brasil, atingindo as oitavas de final da competição desta Copa, que é tão importante para todos nós cruzeirenses. E a gente tem que reconhecer, né, Amanda e Pedro, até bem pouco tempo, a gente tinha dificuldades de ter um time. A gente tinha dificuldades de jogadores renderem na posição de origem, e quando a gente fala desta situação no segundo tempo, Pedro, de um Jardim que mexeu ali as peças, é fruto de treinamento, é fruto de orientação. O Cruzeiro, hoje, todo mundo vai conseguir fazer tudo bem sempre? Não. A gente viu o primeiro tempo com muita dificuldade, mas todo mundo tá sabendo muito o que tem que fazer dentro de campo com este momento do Leonardo Jardim. Exatamente, Ovalu. Assim, é um Cruzeiro comprometido, é um Leonardo Jardim que tem o grupo em suas mãos. É um Cruzeiro que tem performado bem, mesmo quando não está bem, como foi nesse primeiro tempo. O Leonardo Jardim consegue fazer ajustes sem precisar recorrer ao banco de reservas, e aí o Cruzeiro volta a jogar muito bem. Então, é um processo, você resumiu muito bem. Não vão ser todos os dias que o Cruzeiro vai jogar bem. Alguns dias o Cruzeiro vai jogar bem e o resultado não vai vir. Um exemplo disso é o clássico do último domingo. O Cruzeiro dominou, mas o resultado positivo não veio. Mas é muito importante para o torcedor do Cruzeiro hoje olhar para o campo e ver que existe um padrão, e ver que existe um trabalho, e ver que existe um time que tem capacidade de vencer os jogos. A gente vê muitas pessoas, talvez, tentando desmerecer o Vila Nova por ser um time de Série B. A gente lembra de um Cruzeiro no começo do ano, me desculpa, gente, que não conseguia ter uma boa performance contra equipes que não tinham divisão, equipes de Série D, equipes de Série C, e hoje não. Hoje é um Cruzeiro que joga de igual para igual, na maioria das vezes, até melhor do que adversários do mesmo nível, ou de um nível como o do Vila Nova, que está na Série B, mas é um Cruzeiro que tem um trabalho, Valu. É um Cruzeiro que tem ideia de jogo. É mérito do Leonardo Jardim, mas é mérito também dos atletas. Os atletas compraram essa ideia. Você falou muito bem. A gente viveu uma época onde os atletas eram colocados nas suas respectivas posições e não rendiam. Hoje, você vê ali uma troca de funções. O próprio Christian, que iniciou o jogo de hoje pela esquerda, sendo que nos últimos jogos ele vinha atuando pela direita. E aí você tem um Gabigol se esforçando, um Caio Jorge, Matheus Pereira. Tudo isso é mérito do treinador, de conseguir motivar esses atletas. E esses atletas também têm a sua parcela de responsabilidade positiva, de comprar essa ideia do treinador e de trabalhar no dia a dia ali para poder entregar um bom futebol. Hoje, o torcedor do Cruzeiro, ele liga a televisão para assistir os jogos com expectativa muito boa, coisa que em outros momentos o torcedor não tinha. Então é sempre seguir aproveitando, é um processo. Vou repetir uma frase do próprio Leonardo Jardim: não éramos o pior time do mundo quando estávamos perdendo e nem somos agora o melhor time do mundo nessa fase boa. Nós somos um bom time, um time de operários que está trabalhando para entregar o melhor para esse torcedor e para honrar a camisa do Cruzeiro. E se o Cruzeiro seguir nessa pegada, o Cruzeiro tem muito futuro, Valu.